Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Hoje queremos apresentar uma mensagem de um valor altíssimo e a mensagem intitula-se 10 perguntas que podem definir o que será de você e de mim na eternidade. A vida aqui, por mais longa que seja, é muito curta, irrisória até, em relação à eternidade que Deus tem preparado para os que nele e em seu divino Filho creem e obedecem. O que será de você e de mim na eternidade depende das decisões que tomamos hoje. Poderemos estar mortos, extintos do universo para sempre, ou vivos, felizes, com o único Deus Yahvé e com o seu divino Filho, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos, os patriarcas, os profetas, os nossos amigos e familiares, eternidade afora, crescendo em conhecimento e graça, desfrutando das belezas do universo inteiro, sem a mancha do pecado, lavados pelo sangue de Jesus. Isto sim é felicidade eterna. Na palavra de Deus nós encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Estaremos agora analisando 10 perguntas penetrantes, de cuja resposta depende a minha e a sua salvação ou perdição. Vamos analisar. Primeiro, Jesus indicou alguma igreja ou é ele o único caminho à salvação? A primeira pergunta que nós temos é: a Igreja de Deus tem uma placa específica? Qual a religião pura e imaculada para com Deus o Pai? Nós temos uma resposta em Tiago, capítulo 1, 27. Você pode ler na sua Bíblia. Fala que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas aflições, ter-se incontaminado da poluição e da corrupção do mundo. Eu não conheço nenhuma placa específica na palavra de Deus, sendo esta a igreja de Deus. Cristo não recomendou nenhuma igreja. A segunda pergunta: quem me salva? É a igreja, ou a denominação, ou a seita, ou Cristo, o divino Filho de Deus? Nós temos uma resposta claríssima em João 14:6, onde Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, disse ele, senão por mim, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A terceira pergunta é: a quem eu devo ser fiel? Aos manuais da minha igreja ou a Cristo e à palavra do seu Deus e Pai? Em Atos 5:29, nós temos aí Pedro e os apóstolos dizendo que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E em Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo escreveu que se ele desejar agradar aos homens, ele não vai agradar a Deus. Não é possível as duas coisas. Quarta pergunta: o Deus verdadeiro é um ou são três? O que disse Jesus em João 17:3? Ele disse que a vida eterna é esta, consiste nisso, em ter ao eterno e único Deus Yahvé como um único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo aquele que o eterno enviou. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 8:6? Ele disse que para ele há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Então nem Jesus, nem Paulo, nem os apóstolos criam em uma trindade. Eles não criam numa trindade. Então observe, o povo de Deus não é idólatra, não adora a três deuses. O povo de Deus adora ao eterno, que é Yahvé,
o Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia que os pagãos sempre tiveram suas trindades? Na religião indiana, Brahma, Shiva e Vishnu. Na religião egípcia, havia uma outra trindade, Osíris, Ísis e Horus. E assim todos os povos. Constantino providenciou uma trindade para os cristãos em 325, no Concílio de Nicéia. O povo de Deus, o povo de Israel, ao longo de toda a história, nunca teve três deuses. Era sempre conhecido como um povo monoteísta, circundado por povos idólatras, povos politeístas. Inclusive onde Abraão morava, em Ur, na Caldeia, o povo era idólatra, era politeísta, e Deus tirou Abraão de lá e fez dele uma grande e poderosa nação. Pergunta 5. As leis cerimoniais se cumpriram na cruz de Cristo, conforme Colossenses 2,14, Efésios 2,15. A lei moral, o decálogo, que está em Êxodo 20, é eterna. E, sendo eterna, ela está em vigor? Claro. O que a Bíblia diz que a lei faz pelo pecador? 1 João 3,4, Romanos 4,15, Romanos 3, 30 e 31, Mateus 5, 17 e 18. Diz que a lei mostra o pecado, é eterna, não tem fim, vale por toda a eternidade. Então nós não podemos viver longe da lei. É claro que a lei não salva ninguém, mas os salvos andam conforme esta lei. A salvação vem de Cristo, de Deus e Cristo, mas os mandamentos precisam ser cumpridos na vida do crente. Pergunta 6. De acordo com a Bíblia, que dia Cristo, sua mãe e os discípulos guardavam, mesmo após a cruz? Sábado ou domingo? Marcos 2, 27 e 28, Lucas 4, 16, 23, 56, Atos 3, verso 13. Então, o dia sempre foi santificado pelo povo do Eterno, o Santo Sábado. O domingo vem do paganismo e hoje é seguido pela maioria das denominações que deixaram a verdade. 7ª pergunta. A igreja fundada por Cristo sempre batizou em nome de Jesus ou de uma trindade, como hoje se faz? Atos 2, 38, 8, 16, 10, 48, 19, 5 de Atos, Romanos 6, 3, Gálatas 3, 27, Colossenses 3, 17, dizem com tranquilidade que todos os batismos bíblicos registrados na palavra de Deus foram em nome do Senhor Jesus. Hoje, a igreja do anticristo, ou a religião do anticristo, o ecumenismo, segue a trindade e o batismo em nome da trindade. Pergunta 8. O dízimo na Bíblia esteve em vigor nos tempos do Antigo Testamento, até a cruz de Cristo, sempre na forma de alimentos do campo, animal ou vegetal. O dízimo está em vigor após a cruz? Não. É o que nos diz todo o Novo Testamento após a cruz. Acabou na cruz o sacerdócio levítico e as leis cerimoniais se cumpriram ali. Depois, em Deuteronômio 14, 28 e 29, nós lemos que a cada 3 anos, quando o dízimo estava em vigor em Israel, o dízimo era comido por órfãos, viúvas e estrangeiros. Percebe? E nenhuma igreja que hoje cobra dízimo segue Deuteronômio 14, 28 e 29. Percebe? Então, é uma farsa o que está sendo praticado no mundo religioso, dito religioso. Levíticos 27, 30 a 32, mostra a base do dízimo, que era sempre em alimentos do campo, de origem animal ou vegetal, e só pagava dízimo quem plantava ou quem criava animais. Jesus nunca foi dizimista, embora fosse cumpridor de toda a Torá, de toda a lei de Deus. Percebe? Então, o que se pratica hoje nas igrejas é um estelionato religioso, entre aspas, né?
No Novo Testamento, após a cruz, o povo de Deus não mais dizimava, só ofertava. E assim devemos fazer. Como mordomos de Deus, devemos ofertar generosamente para ajudar o pobre e também para manter a obra de Deus funcionando. Você conhece um só verso bíblico mostrando a igreja dos apóstolos dizimando? Nós não conhecemos. Em Hebreus 7:12, Hebreus 13:10, fala sobre o final do dízimo, do sacerdócio levítico, das leis cerimoniais. 1 Coríntios 9:7, Mateus 10, verso 8, também nos mostra essa verdade. Pergunta 9. A Bíblia ensina que os mortos estão no pó, inconscientes, até a primeira ressurreição. Faz o sistema religioso caído e o ecumenismo, a religião do anticristo. 7. Aceita o batismo em nome de Jesus, como ele ensinou, e os apóstolos assim fizeram, ou aceita o batismo falsificado, estabelecido nos concílios romanos em nome de uma trindade, que une hoje todo o mundo religioso caído no ecumenismo, a religião do anticristo. Aí você pode dizer, Mateus 28:19 fala que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está mais do que provado em inúmeras fontes
que esse texto, como está lá, é adulterado. Na Bíblia israelita diz: ide e façam talmidim, discípulos, em meu nome. E assim os discípulos fizeram. Nós temos dezenas de provas disso. Oitavo, reconhece que você é um mordomo de Deus e por gratidão a Ele deseja ser um ofertante generoso, em vez de pagar um falso dízimo em dinheiro, sem qualquer base bíblica, a partir da cruz, quando findou o sacerdócio levítico e o dízimo. Está diante de você e de mim a decisão. 9. Crê na palavra de Deus que afirma que os mortos estão inconscientes até a ressurreição, ou que a alma é imortal, como crê e ensina o sistema religioso caído. 10. Se constatar que a igreja ou denominação que frequenta não segue o que Deus determinou em sua palavra, se dispõe a sair, conforme Apocalipse 18:4, e servir a Deus e a Jesus, mesmo que entre 2 ou 3, conforme Cristo assegurou em Mateus 18:20, Deus seja louvado. Então, feitas as 10 perguntas, vá para Jesus, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Um irmão querido me perguntou: mas eu posso me salvar fora das igrejas? Eu disse: claro. O que foi que Cristo disse? Eu sou o caminho. Eu não posso estar fora de Cristo, mas do sistema religioso, estou fora dele há 18 anos, graças a Deus. Segundo, onde estiverem, disse Cristo, 2 ou 3 reunidos em meu nome, não em nome da Trindade, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18:20. E por fim, uma promessa maravilhosa de Cristo, muito confortante para você e para mim. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Amém. Aleluias. Deus dirija você e a mim nessa grande decisão para a eternidade. Um abraço fraternal. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhecer. Medite nas suas palavras, na sua mensagem e tome a sua decisão, se você ainda não tomou, ao lado de Cristo e de Deus e da sua palavra. Viva isso, creia nisso, ensine isso. Amém? Aleluias. Deus esteja com você, com a sua família. Amém.